Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui para mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje estamos recebendo novamente o Osney, missionário. E outro episódio que você está vendo na descrição também desse vídeo, nós podemos assistir ao testemunho de conversão do Osney. Hoje, ele já como missionário, ele vai nos contar um pouco das graças que ele pôde acompanhar já convertido. Antes de ele começar a falar, eu gostaria de a gente poder rezar uma Ave Maria, para que Deus pudesse, colocar na sua mente aquelas histórias que pudessem servir para as pessoas que estão nos assistindo, tá certo? Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Tudo bem, Osney? Seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, de podermos estarmos aqui partilhando tudo aquilo que Deus tem já, não mais do homem velho, mas sim do homem novo, que hoje é não mais o Neizinho, vamos dizer assim, porque antigamente, quando eu era do mundo, eu era o Neizinho. Quando eu vivo esse processo de conversão, eu me torno então o Osney Ribeiro, o missionário Osney Ribeiro, que vem aí para servir o Senhor da maneira que Ele nos escolhe, pregando, rezando do jeito que Ele quer. E eu sempre tenho dito, como Maria sempre disse: eis-me aqui, faça do seu servo como o Senhor quiser. Osney, e nessa caminhada de igreja? Não é fácil, porque a gente tem que deixar a vida velha. E uma vez eu estava assistindo um testemunho de um ex-pastor que também se converteu à Igreja Católica. Ele tentando combater, a Igreja Católica, começa a estudar mais a Igreja Católica e vê que é a verdadeira igreja. Sim, é a questão até de lógica. Então eu gostaria de falar, inclusive, nesse testemunho dele, ele fala o seguinte: quando eu era pastor, eu tinha um salário, eu tinha meu plano de saúde. E aí, quando eu vi que eu estava na igreja errada, que ele se converteu para a Igreja Católica, ele teve que deixar tudo aquilo dali, Ele teve que perder tudo que ele já tinha. Sim. Perder casa, perder aluguel, perder salário, plano de saúde. E eu imagino também, para você, que aquela vida errada também te trazia muito dinheiro. E você teve que largar tudo aquilo dali, e agora você está tendo uma vida nova, tendo que se virar até financeiramente, sim, Porque sim. Às vezes a pessoa pensa que a vida do missionário é só flores. Não é. Não, é vida de luta, É uma vida de luta. Principalmente a gente que não tem o hábito de colocar preço no ministério. Eu tenho dito para algumas pessoas que de graça viesse, ganhasse, de graça tem que dar, E eu vejo assim, que o missionário, quando ele cobra, que ele coloca preço no ministério, cobrando X de valor, ele está perdendo a graça, ele está perdendo, porque se de graça ele recebeu a maravilha, eu ganhei de graça a minha vida de volta. O Senhor me deu de graça, Naquele dia lá que eu entrei na igreja, naquele dia que eu fui para aquela experiência de oração, o Senhor me trouxe de volta, Ele não cobrou nada. Ele pagou com o sangue dele, com certeza, mas isso foi pela humanidade, mas naquele momento Ele não cobrou nada de mim. E simplesmente eu me doei por Ele, me entreguei nos braços dele e começou uma nova história. Então, a gente não colocando preço, a gente tem que confiar na providência divina, na providência que vem daqueles irmãos que nos acolhem na sua cidade, na sua diocese, em grupos de oração. E aí cabe às pessoas também ter um coração bom, um coração bondoso. Tipo assim, se colocar no lugar daquele missionário. Será que o missionário consegue viver com isso que eu vou dar para ele? Será que o missionário consegue pagar a conta de luz dele dessa maneira? Ou aluguel, às vezes, que tem muitos que pagam, Mas eu acho que não deve se estipular preço. Igual esse pastor. Esse pastor, ele abandonou a vida protestante, veio viver e hoje ele serve a Deus. Eu tenho convicção e certeza que Deus dá a ele aquilo que há necessário para ele, porque o trabalhador é digno do seu salário, Diz a palavra de Deus, a messe é grande, os operários são poucos, Mas é porque poucos têm medo de se lançar
e viver esse desafio. E ser missionário é viver o desafio, confiando em Deus. É a fé que não se vê. É a fé que... Ter fé naquilo que não se vê, né? Que fala a palavra de Deus. E eu tenho fé que o Senhor nunca vai me desamparar. Amém? Amém. E você poderia contar para a gente aqui algum milagre que você presenciou? Sim, tem muitos milagres que Deus... Usando... A gente é miserável, né? Eu sempre digo isso, que Jesus sempre cresça e a gente desapareça. Que toda honra e toda glória seja para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas teve 2 milagres que marcaram muito a minha história nesse tempo de caminhada, onde eu pregava na diocese de Guarapuava. E eu dizia e digo até hoje, eu digo para as mães, que toda mãe tem o poder de orar um pelo outro. Nós batizados, né? E o tema da minha pregação era esse, naquele dia, dizendo que todo ser batizado tem por obrigação de rezar um pelo outro. E não foi diferente para mim, sabe? Nessa pregação minha. Tinha uma mulher que estava sentada na frente, o nome dela é Marta, me lembrei do nome dela, Marta. Ela estava sentada na frente, bem na frente mesmo, e eu pregava sobre isso, e aquela mulher, ela fitou o olho dela nos meus olhos. E eu estava me sentindo até meio que desconcertado, entendeu? E onde eu ia, ela estava olhando os meus olhos, onde eu ia, aquela mulher fitada os olhos no meu, e eu tentando desviar do olhar dela. Quando terminei a minha pregação, durou mais ou menos por volta de 50 minutos, essa mulher me chama, a Marta me chama, eu vou até ela. Quando eu chego perto da Marta, ela diz assim para mim: moço, você pregou, meu filho, que todos têm o dom de orar um pelos outros. Eu queria que você orasse por mim. E eu peguei e falei para ela: vamos sim. E quando eu fui colocar a mão na cabeça dela, ela falou: não, a minha doença não está aí. Ela estava com uma saia bem comprida. Ela ergueu a saia e na perna dela, bem perto do joelho, tinha uma ferida, que ela falou que já fazia mais de 20 anos que ela tinha aquela ferida, que tinha secreções, que vazava secreções direto, e ela andava até com um pano. Ela falava coeiro, era uma fralda, né? Que ela ficava limpando aquelas secreções que estavam na perna, e tinha um mau cheiro muito grande. E aquela mulher então falou: é aqui que eu quero que você reze, é aqui que eu quero que você faça a oração. E eu falei: meu Senhor, como que eu vou fazer essa oração nessa mulher agora? E o Senhor falou rapidamente no meu coração: coloca a mão nessa ferida. E eu, com nojo, não vou esconder, com nojo por ver aquela secreção, aquele pus saindo da perna dela, eu fiquei conversando com o Senhor: mas Senhor, eu estou sem luvas, como que eu vou colocar a mão aí? E eu me repudiando, não querendo colocar a mão, e o Senhor falou bem forte no meu coração: se você não colocar as suas mãos nessa ferida, você não é digno de ser o meu servo. Eu não hesitei, eu taquei a mão naquela ferida. Em meio às secreções escorrendo pelo meu dedo, eu clamando o sangue de Jesus, fazendo orações para que Deus tirasse tudo aquilo lá e que ela fosse liberta daquilo. E o Senhor ardentemente falando no meu coração. De repente o Senhor fala no meu coração assim: tira casca por casca dessa ferida. E eu comecei a fazer tudo aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Eu comecei a tirar cada casca daquela ferida. E a mulher gritava de dor, chorava de dor. E já não era mais só secreção, agora era sangue também escorrendo naquelas pernas. E tudo que o Senhor falava para mim, eu partilhava aos servos que estavam intercedendo, às pessoas que estavam do meu lado, e até mesmo o filho dela que estava do nosso lado. E eu fui fazendo aquilo até quando eu tirei a última casca, ficou aquela ferida branca sem casca. E o Senhor falou no meu coração: pede para o filho dela lavar a fralda agora e limpar o sangue dessa perna. E eu falei para ele, ele foi lá, e eu virei as costas, ele foi lá no banheiro, lavou, veio, passou o pano na perna da mãe dele. De repente ele olha para mim e fala: tio. Eu olho para trás e ele fala: tio, o senhor não falou que tinha que tirar toda a casca? Tem uma mancha preta aqui dentro da ferida da mamãe. Eu disse para ele: filho, pode puxar pro tio, fazendo favor. Quando ele puxa, sai uma agulha de dentro da perna daquela mulher, que tinham feito um trabalho para aquela mulher.
há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Quanto tempo essa mulher sofreu com isso, com dores, vergonha muitas vezes, porque do mau cheiro, essa mulher sofreu. Naquele momento, Deus a libertou. Também fui pregar numa cidade de Pato Branco, no Paraná, numa comunidade chamada São João Paulo II. E nós estávamos eu e meu irmão em oração diante de Jesus. E o Senhor nos revelava que quando nós chegássemos lá, ia ter uma mulher sentada na terceira fileira do banco, no terceiro banco, e no terceiro banco daquela terceira fileira tinha uma mulher sentada naquele lugar de blusa vermelha. Ele mostrava nitidamente pra gente, com um brinco de argola, batom vermelho. E quando eu cheguei lá naquela comunidade, eu meio que cheguei aqui como Tomé, só vendo para crer. E eu corri porque a igreja já estava super lotada. Eu desci correndo, era uma rampa, era São Paulo Apóstolo, e o altar era bem no meio, era como se fosse um ginásio, mas era uma igreja muito linda. Os bancos eram como se fosse uma arquibancada, e eu desci correndo, e cheguei lá, olhei para aquela mulher e ela estava sentada do jeito que Jesus tinha falado para nós. Só que detalhe, Jesus tinha dito para nós que aquela mulher, ela estava desenganada pelos médicos, que ela tinha um câncer no seio esquerdo e que ela teria que tirar aqueles nódulos, mas também ia ter que tirar o seio dela. E naquele momento o Senhor revelou para mim e para o irmão que estava comigo que ele tinha arrancado toda a raiz canceriana que ela estava, e que o documento que estava no bolso dela, de desenganada pelos médicos, que não tinha mais jeito, que ia ter que amputar, que ia ter que tirar aquele seio. O que aconteceu? Eu falei para ela, esse documento que está no seu bolso, Jesus me revela, foi o médico quem te deu. Mas a vitória quem está trazendo para você, Jesus manda dizer a você que é Ele quem vai te dar. Pode voltar no seu médico que ele vai diagnosticar você como curada. E os nódulos que estavam no seio seu se encerraram, porque Ele colocou as mãos ensanguentadas dele. E profetizei na vida dela. Ela foi embora para casa. Passa-se 3 semanas, ela volta para o mesmo grupo de oração e chega lá com o resultado que Jesus Cristo tinha curado aquela mulher. São tantos milagres que a gente presenciou que, irmã, quando você se doa, quando você se coloca na presença do Senhor, você se lança no colo do Senhor e deixa que Ele seja o centro, não a gente o centro, a gente vê prodígios e milagres acontecendo. Prodígios e milagres acontecendo. Estava pregando na cidade de Guareí, uma cidade vizinha da minha cidade, lá em Sorocaba, para 1000 pessoas num grupo de oração no meio do sítio. Do meu lado direito tinha uma mulher que estava com vontade de tossir, ela estava segurando a tosse, e Jesus mandou que eu profetizasse na vida daquela mulher. E eu, com medo de ser coisa do meu coração, coisa humana, eu tenho muito medo disso, de profetizar coisas humanas, porque a gente quer ver milagres, a gente quer ver maravilhas acontecendo onde a gente está pregando, que Jesus possa mesmo restaurar a vida daquele povo, porque se vai, eu tenho dito que o grupo de oração é o hospital da alma. E eu disse naquele momento para o Senhor, Senhor, não é do meu humano, Senhor. E Ele ardentemente gritou dentro da minha alma que não, que eu poderia profetizar. Eu levantei a minha mão direita e falei aqui do meu lado direito, tem uma mulher que está com a vontade de tossir. E a sua libertação, a sua cura, a sua restauração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser através de você soltar essa tosse. E aquela mulher naquele momento começou a tossir, e de repente ela tossiu. Um nódulo que estava na garganta dela, quase do tamanho de um limão, ela soltou pela boca fora. E aquela mulher foi curada de um câncer na garganta. Mas Osnei, não foi eu, foi Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória é de Jesus Cristo. Simplesmente a partir do momento que eu me entreguei ao Senhor, que eu me deixei ser ousado no Senhor, usado pelo Senhor, perdão, Ele deu autoridade. Ele me ungiu, Ele me capacita com todos os dons e talentos dEle. Mas a honra e glória é de nosso Senhor Jesus Cristo. Honra e glória é de nosso Senhor Jesus Cristo.
Um dia um repórter perguntou para Madre Teresa de Calcutá: o que eu e você devemos fazer para a igreja mudar? Madre Teresa olhou dentro dos olhos daquele repórter e disse assim: nós precisamos mudar. Eu e você temos que ser diferente. Quando eu e você muda, a nossa igreja se torna diferente. Eu mudei de vida para que a minha igreja seja diferente e seja uma igreja verdadeira apostolicamente. Amém? Amém. Osnei, o que é que você poderia falar para algum católico que vai à missa e que às vezes na semana participa de outras religiões? Como, por exemplo, a minha família, digamos, não a minha família participa de um grupo espírita, umbanda, ou então vai para uma igreja evangélica. O que é que você diz para a pessoa que é católica, que vai para a missa ao domingo e que continua participando de outras religiões? Não. Ela tem que tomar uma decisão dela. Não existe... A única igreja, eu vou defender minha igreja sempre. A única igreja verdadeira mesmo é a Igreja Católica. Só nós irmos e olharmos quando foi fundada a nossa igreja. Há quantos anos tem a nossa igreja? Aí se você pegar as outras denominações, estão começando agora. E pior ainda, se você comunga o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e vai para uma denominação espírita, para uma denominação umbanda. Não tem. Não, ou você tá ou não tá. Eu acho que você já deve ter escutado essa história. Tinha um homem em cima do muro. De um lado estava o demônio. De outro lado, as pessoas gritando para ele descer. Desce, 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 desce daí. E não sei o que, não sei o que. E o demônio em silêncio. Aí um foi até ele e perguntou: você não vai gritar para ele descer? Ele disse: não, aquele lugar lá já é meu. Não tem como eu estar com o pé em duas barcas, não. Uma hora as pernas vai ter que se abrir e você vai se esborrachar. Ou você está numa barca, que é na barca certa, a Igreja Católica, ou você está na outra barca. Não estou falando mal dos protestantes, jamais, jamais. Se sinta bem lá, Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar lá. Até que um dia você tenha o seu encontro especial com o Senhor, mas sendo sincero, com Deus não se brinca. A palavra de Deus diz que se Deus tem uma coisa contra mim, se Jesus tem uma coisa contra mim, contra você, se nós brincarmos com o Espírito Santo, nós não podemos brincar com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é princípio, meio e fim da nossa vida. E tanto que na Trindade Santa, quando nós traçamos em nome do Pai, em nome do Filho, nós selamos com o Espírito Santo. Ele sela a Trindade Santa. O Espírito Santo de Deus dentro da nossa igreja não pode ser brincado. E me desculpa, você que vai para a missa no domingo, comunga o corpo e sangue de Jesus Cristo, e depois, na semana, você vai para um centro, umbanda, vai fazer as coisas erradas, você me desculpa, você está brincando com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Outra coisa também, Osnei. A gente sabe que a oração que o pai e a mãe fazem pelo filho é muito importante. Sim. Eles têm até mais poder que a própria oração de um padre. De um padre. Não é? Exato. Os exorcistas, certo? Costumam falar que às vezes eles têm que orar por uma pessoa para exorcizar o demônio, e que quando é o pai ou a mãe que jogaram aquele feitiço, aquela maldade sobre o próprio filho, essas orações têm que ser muito fortes do exorcista, porque são as mais difíceis de tirar. É alguma maldição que o próprio pai ou a própria mãe jogou no filho. Sim. Você conhece você tem alguma história sim. sobre alguma mãe ou algum pai que tenha feito algum mal feito para o filho? Tenho de uma comunidade que nós fomos pregar em São Mateus, eu e o Marcelo, de Sorocaba também. Nós estávamos pregando e bem de frente àquela igreja que a gente estava pregando, São Lucas,
tinha um centro de Umbanda. E lá nós estávamos, tocamos, foi muita cura e libertação naquela vigília, foi uma vigília. Por volta de 5 horas da manhã terminou a vigília, com a Santa Missa. Nós já indo embora, paramos para tomar um café ali onde estava preparado o café para a gente. Quando então, um músico tocou comigo o dia todo, a noite inteira, ele tocou o retiro inteiro ali, a noite inteira, ele veio e brincou comigo. Osnei, faz uma oração por mim. Eu falei, faço, eu vou te exorcizar. Quando eu coloquei as mãos sobre ele, teve uma manifestação. E nós ficamos ali até 7 horas da manhã, orando para aquele menino, sendo manifesto, sendo manifestado ali, né? E de repente, o que aconteceu? Vinha muito no meu coração um travesseiro vermelho. Vinha muito no meu coração um travesseiro vermelho. E a irmã dele, preocupada por ele não ter chego na casa, já tinha acabado e ela tinha ido embora já, também ela estava participando. E aí ela foi correndo lá ver o que tinha acontecido. Aí eu falei para ela, o seu irmão tem um travesseiro vermelho na casa? Ela falou, tem, ao qual ele dorme. Falei, por favor, busca para mim. Quando ela foi, buscou aquele travesseiro, ela trouxe, a gente rasgou aquele travesseiro e dentro daquele travesseiro tinha um boneco voodoo e um sapo com a boca amarrada com o nome dele dentro daquele sapo. Quem tinha feito para ele? A mãe dele. Porque a mãe dele não aceitava ele tocando na igreja, porque ele, quando criança ainda menor, ele tocava no centro de Umbanda com a mãe, porque a mãe é consagrada ao centro de Umbanda. A mãe que fez. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Quando nós nos colocamos na presença dele. Depois nós fomos na casa dela, rezamos por ela, ela aceitou nossas orações, mas continuou vivendo a mesma vida. A decisão é sua, você que tem que tomar a decisão. Em querer viver em Cristo ou querer viver longe de Cristo. É coisas que o Senhor faz que... Aí eu paro para pensar, sabe? Como que pode, né? Você que é pai, eu que sou mãe, como é que a gente não imagina que uma mãe ou um pai possa desejar fazer algum tipo de feitiço contra o filho, não é isso? Isso. Mas vou te falar, a gente não imagina, mas tem muitas pessoas que fazem isso. Porque às vezes não aguenta ver a felicidade da pessoa tão grande que é estar do lado de Jesus Cristo verdadeiramente. Entendeu? Aí isso repudia ela, tranca o coração dela e faz com que a pessoa até deseje o mal. Quantas vezes eu ouvi crianças, alunos, pessoas dizendo assim, ai, tomara que meu pai morra naquele momento, e na hora que morre, vai lá na beira do caixão chorar, né? Então são pessoas assim que necessitam também de ter momentos de cura interior. Eu passei por um momento, pela minha história de vida, eu passei por um momento de cura interior muito profunda. Muito profunda. E nesses momentos de cura interior, quando eu estava com a minha mãe na barriga dela ainda, em gestação, ela se prostituindo, naquele momento de cura interior, eu fui muito curado, porque eu tinha trauma muito grande. E a minha mãe, quantas vezes ela se prostituindo, apanhava dentro daquele prostíbulo de pessoas que batiam nela. Naquele momento que ficou eu e o meu irmão trancado lá dentro daquela casa durante uma semana, eu passei por um momento de cura interior que naquele momento me veio à mente, meu irmão chorando, eu levando as coisas e colocando na boca dele, colocava água, colocava alguma coisa para ele comer, até mesmo migalhas de pão, alguma coisa que eu achava, eu colocava na boca do meu irmão para tentar alimentar ele. Porque tudo isso veio ali naquele momento de cura interior. E eu digo mais, todos nós necessitamos de uma cura interior. Todos nós. Porque a cura interior, ela lava a gente do passado até o dia de hoje, a nossa alma. Até o dia de hoje. E a gente tem muito trauma, principalmente eu tenho muito trauma da minha infância, trauma da minha vida na criminalidade. Então eu vivo um processo de conversão, sim, mas eu também vivo um processo de cura interior constantemente. A cada alma que eu vejo sendo resgatada hoje para Deus, é uma cura interior dentro de mim. É uma ferida que está
cicatrizando, se cauterizando dentro de mim. Osnei, eu gostaria muito de agradecer a sua participação por hoje. Eu que agradeço. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer para nós, católicos, esse é um momento propício que nós temos o hábito de olhar para o nosso pároco da nossa comunidade, muitas e muitas vezes com o olhar humano. Quando você começar a olhar com o olhar da fé, com o olhar de Cristo Jesus, você vai ver que a pessoa do sacerdote é uma pessoa mais do que especial para nós. Eu tenho dito em todas as minhas pregações que São Francisco de Assis, ele disse que se tivesse São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda a hierarquia angelical ao lado de um sacerdote, e o sacerdote estiver no meio deles, você deixa todos os anjos de lado e beija a mão do seu sacerdote. Mas por que você está falando isso, Osnei? Porque nós devemos amar mais e mais e mais e mais o nosso sacerdote. Se você verdadeiramente é católico. Por quê? Porque é o seu sacerdote que no momento difícil te dá a absolvição dos pecados. Quando você cai no pecado, é o sacerdote que vai lá e te absolve do teu pecado. Quando você vai comungar a Eucaristia, quem consagra a tua Eucaristia, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é o seu sacerdote. Quando você necessita de uma extrema-unção, quem vai lá? Se não tem o ministro, é o seu sacerdote. Mas quem unge as mãos do ministro é o nosso sacerdote. Na pessoa do bispo, na pessoa do padre, que vai lá e unge as mãos desse ministro extraordinário. Então, eu quero deixar essa mensagem. Ame o seu sacerdote. Ame o seu pároco. Porque é ele que nos faz forte. Eu amo todos os sacerdotes. Quando fala o pecado do sacerdote para mim, eu bato para cá e atravesso aqui. Eu não quero saber da vida dele. Eu quero saber do persona Christi, a pessoa de Cristo que consagra a minha Eucaristia, que me dá a absolvição dos meus pecados, porque eu sou falho e necessito da bênção dele constantemente. E eu tenho a graça de comungar todos os dias, uma comunhão todos os dias. Amém? Amém. E a gente vê, infelizmente, né, que no mundo as vocações estão diminuindo. Sim. Se a gente for ver a Europa, várias igrejas estão fechando, estão virando bares, teatros, pista de skate. Que isto não aconteça no Brasil. Não. Que nós possamos rezar cada vez mais para que finalmente surjam mais vocações sacerdotais. Exato. Osnei, a gente sabe que você é missionário, certo? E se alguém quiser levar você para outra cidade, para outro estado? Bora lá, eu vou de novo aqui pegar o meu número de telefone, que é também o meu WhatsApp. É o telefone pessoal, tá? O número é 15 992 470925. Repetindo, 15 992 470925. Aí o Instagram é também uma rede social minha, que tá lá, Osnei Eli, que é o nome da minha esposa, 0303. E o meu Facebook é Osnei e Eli. Nessas três maneiras você consegue entrar em contato comigo para que nós possamos estar agendando. Tendo agenda, a gente vai servir ao Senhor com maior gratidão, porque por isso Ele me libertou. E se alguém quiser ajudar na sua missão, né, pelo Brasil inteiro, que você é missionário, o missionário vive da providência. Sim. Como é que pode ajudar? Então, através do Pix. Eu tenho um Pix, né, que é Osnei Ribeiro 819@gmail.com. A gente aproveita e coloca todas essas informações na descrição do vídeo e aqui na tela que você está assistindo. Certo. Osnei, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço essa oportunidade e peço a você que vai ver, que vai assistir, que tem acompanhado esse canal Momento Católico, que você possa divulgar testemunho. A palavra de Deus converte, o testemunho arrasta. Que o seu testemunho faça com que esse canal chegue até mesmo fora do Brasil, para poder evangelizar e mostrar que quem é o verdadeiro católico testemunha as graças e as maravilhas que tem acontecido dentro da nossa igreja. Os protestantes não têm vergonha de dizer, gritar. A gente tem que ser como eles, ousado. E que nós possamos gritar para o mundo que o Momento Católico tem vivenciado maravilhas através de testemunhos de cada vídeo que está sendo lançado. Amém? Deus Amém. abençoe. Obrigada. E eu que agradeço. Obrigada.
Você participou de mais um Momento Católico. Muito obrigado. E reze pelo seu sacerdote, reze pelos missionários. Amém. Amém.